Portugal teve o apuramento para o Campeonato do Mundo nas mãos. Aos 90 minutos, a seleção vencia a Hungria e a Arménia ia perdendo contra a Irlanda. Ambas condições necessárias para que a qualificação ficasse assegurada. Em tempo de descontos, Dominic Szoboszlai empatou o jogo a 2 golos e a equipa de Roberto Martínez deixou para amanhã assuntos que já podia ter arrumado. Olá a todos, sejam bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso, em que tentamos descomplicar o futebol. O meu nome é Francisco Martins e para analisar o desempenho de Portugal tenho comigo o Tomás da Cunha. Olá Tomás. Olá Francisco, olá Rui, um abraço a todos. E o Rui Malheiro, claro. Olá Rui. Viva Francisco, viva Tomás e cumprimentos a todos que nos ouvem. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Aquilo que o emocional gol de Ruben Neves tinha disfarçado contra a Irlanda ficou mais visível diante da Hungria devido aos efeitos práticos da apatia. Tomás, após vitórias nos últimos minutos e exibições nem sempre convincentes, este empate contra os magiares foi uma sensação amarga que Portugal estava a precisar de sentir? Diria que sim, principalmente o selecionador nacional e o repetitivo discurso que tem vindo a deixar, não é de agora, já na última qualificação aconteceu a mesma coisa, em grupos pouquíssimo exigentes para a seleção nacional. Diria que o único momento positivo, verdadeiramente positivo, desta dupla jornada é o gol de Ruben Neves, que não só por dar a vitória, mas por tudo o que aconteceu ao melhor amigo e pela postura exemplar que teve, e não cansará de sublinhar isso, merecia um momento daqueles, ainda por cima era um jogador sem golos na seleção nacional, portanto, dar a vitória com um golo ao minuto 92, se não estou em erro, e com a camisola de Diogo Jota nas costas, obviamente tem um lado muito emocionante. Fora isto, não há grande coisa de novo a acrescentar, nem em termos de qualidade exibicional, nem em termos de gestão do grupo e de novas relações que possam eventualmente surgir no âmbito da seleção. Depois, ouvindo as explicações de Roberto Martínez, também não ficamos esclarecidos em nada, porque, por exemplo, na primeira partida, quando era mais do que óbvio que se justificava mais cedo a entrada de Gonçalo Ramos, tendo em conta a forma como a Irlanda está a jogar, surge a pergunta na conferência de imprensa, diz o selecionador que era importante não sofrer golos, que era importante manter o equilíbrio. Isto não é uma explicação, é fugir completamente à pergunta. Depois, partimos para o segundo jogo, em que há apenas uma troca, na verdade, porque Renato Veiga entrou à força, porque Gonçalo Inácio não podia jogar. Portanto, houve apenas uma troca no lado direito e Nelson Semedo fez uma exibição bastante melhor do que aquela que tinha feito Diogo Dalot. Depois, parece muito mais admissível que Portugal sofra contra a Irlanda, porque independentemente da qualidade ou falta dela, de qualquer equipa ou seleção, jogar contra uma equipa que está enfiada dentro da baliza praticamente é muito complicado e por isso Portugal teve umas dificuldades que eu considero aceitáveis, vá lá, embora haja sempre coisas que podem ser feitas de melhor forma, mas as substituições acabaram por ajudar. Mesmo a de Gonçalo Ramos tardia acaba por ter impacto na forma como o Ruben Neves consegue atacar aquele espaço para finalizar. Depois também o lado direito, Nelson Semedo e Trincão vieram dar mais mobilidade, sentido de combinação, e o Trincão ainda faz aquela assistência fantástica para o Ruben Neves. Na segunda partida, contra uma equipa um pouco melhor, parece-me que se notaram todos os problemas da seleção portuguesa, nomeadamente na pressão, que já não tinha sido boa contra a Irlanda, mas aí não se notou tanto, porque depois a Irlanda não conseguia desenvolver as jogadas propriamente. Contra a Hungria, em todos os aspectos defensivos, Portugal acabou por ter dificuldades, seja na pressão, seja na organização, seja nos duelos, seja nas bolas paradas, e há aqui algumas escolhas que podem complicar a vida à seleção. Por exemplo, se queremos ter uma equipa pressionante, seguramente não é com as características individuais que temos do meio campo para a frente. Isto a incluir os médios também. Depois, no controle da grande área, o Renato Veiga, nota-se que não é central, simplesmente. É um jogador com muitas dificuldades nos duelos, nos cruzamentos, em termos de posicionamento. Há ali uma série de erros, não só do Renato Veiga, mas é o primeiro erro, porque nem sequer disputa o duelo aéreo e depois os dois laterais falham redondamente, quer o Nuno Tavares, quer também o Nelson Semedo na proteção da zona do segundo poste. Mas é isto, é preciso estabelecer uma equipa que consiga também defender-se, até porque há aqui um aspecto que é especialmente relevante nas características deste Mundial, é que vamos levar com jogos para aí com 40 graus.
portanto não vai Verdade. dar para ritmos loucos na pressão, é preciso saber defender a área e isso pode ser determinante. O Renato Veiga tem um trajeto fantástico porque tinha tudo para não fazer uma grande carreira e está a fazer uma boa carreira, mas em termos de exibições na seleção nacional, acho que o Roberto Martínez lhe deu o estatuto de alternativa válida antes sequer de o próprio jogador mostrar que podia ser uma alternativa válida. É uma das coisas a pensar. Depois, já não é de agora, mas jogadores como os mais consagrados da seleção, por exemplo, o Bernardo Silva, o Bruno Fernandes, não estão a atravessar exatamente a melhor fase da carreira ao nível da seleção. Não tendo o objetivo da qualificação caído por terra, Portugal demonstrou que se o Mundial começasse amanhã, Rui Malheiro não estaria propriamente na melhor forma para lutar por ele. Não, mas também temos que olhar para a especificidade dos jogos, e o Tomás já tocou nesse aspecto. Jogamos contra duas equipas que vão jogar em bloco baixo, isso pode acontecer principalmente na primeira fase, admito, do Campeonato do Mundo, até porque é um Campeonato do Mundo excessivamente alargado, mas depois, quando as coisas forem mais mata-mata, muito possivelmente vamos ter jogos de grau de dificuldade mais elevado, mas com campo aberto, e provavelmente Portugal, e até pela utilização pelo quarto jogo consecutivo do Pedro Neto como titular, vai ter mais espaços para aproveitar, e creio que Pedro Neto vai ser um jogador essencial nesse aspecto, porque neste momento e frente a blocos baixos é claramente um jogador que não consegue criar desequilíbrios em espaços curtos, e depois há uma tendência da seleção portuguesa para fazer linha de 5 que não lembra o diabo, nomeadamente quer contra a Irlanda, quer contra a Hungria. Eu creio que não faz sentido Portugal ter quase a obrigatoriedade de defender com 5 elementos, acho que é demasiado pequeno para aquilo que é a ambição da seleção portuguesa. O Tomás tocou num aspecto essencial, o comportamento defensivo desta seleção foi muito fraco nestes dois jogos. A Irlanda, obviamente, não criou perigo, mas conseguiu algo que diria que não é pensável, que é a capacidade que teve para construir desde trás e superar a pressão portuguesa. Depois não tinha qualidade do meio campo para a frente para conseguir criar mais desequilíbrios, por isso praticamente não chegou à baliza de Portugal e raramente entrou na área lusa, mas diante da Hungria os problemas foram maiores, porque não só a pressão não funcionou, como Portugal foi uma equipa muito errática em organização defensiva. Creio que há culpados a nível individual, para além, obviamente, da incompetência coletiva. Creio que Renato Veiga faz uma exibição desastrosa a todos os níveis, mas, sobretudo, a pensar que ao minuto 79 se abdica do melhor lateral esquerdo do mundo para colocar Nuno Tavares, que é uma cara estranha nesta seleção e que tem tudo menos predicados defensivos que viessem a ajudar a seleção. E recordo que na parte final nós chegamos até a colocar uma linha de 6 bastante inaudita frente à Hungria, que também não ajudou absolutamente nada, mas também a nível da transição defensiva. Portugal expôs-se de uma maneira quase a roçar o patético, nomeadamente no início da segunda parte e mesmo no decurso da segunda parte, mas principalmente no início da segunda parte, a seleção partia em dois blocos com uma facilidade imensa, e a Hungria podia a qualquer momento, apesar de Portugal ter tido todas as condições para chegar ao 3-1 e teve 3, 4 oportunidades claras para o fazer, a verdade é que a Hungria nunca deixou Portugal confortável no jogo por essa capacidade que teve para aproveitar os equívocos na transição defensiva. Depois, do ponto de vista ofensivo, há que salientar que Ronaldo acabou por fazer a diferença no espaço onde é capaz de fazer a diferença, ainda, que é a área. Fora da área, Ronaldo normalmente não traz fluidez à circulação de bola da seleção portuguesa, e isso foi aquilo que se notou mais nestes 180 minutos de futebol, é que foi uma seleção muito presa ao jogo exterior, a buscar constantemente cruzamentos, uma circulação muito lenta e muito previsível, com a bola a andar basicamente em nu, o que não facilita nada. Não houve capacidade, até porque a Irlanda optou por um 5-4-1 em momento defensivo, muito próximo àquele que a Hungria tinha utilizado no jogo em Budapeste, e a verdade é que a seleção portuguesa teve muitas dificuldades em criar situações claras de golo, oportunidades claras de golo, e no primeiro jogo, concordo absolutamente com o Tomás, ao intervalo já se pedia a entrada de Gonçalo Ramos, entrou aos 86 minutos, a tempo de marcar o golo da vitória, mas muito mérito de Trincão na forma como cruza, e depois é estranhíssimo como um jogador como o Trincão, que tem um papel decisivo no
tempo em que jogou diante da Irlanda, desaparece por completo das opções no jogo de ontem, quando devia ter entrado, não diria de início, mas até poderia fazer sentido Faz que parte da entrasse de seleção início. B, como outros jogadores Exatamente, deste grupo. exatamente, são os outros jogadores, os que podem cair a qualquer momento. E ontem, pelo menos aos 62 minutos, acho que com a equipa, da forma como estava a jogar, acho que, ainda que entendendo que Roberto Martínez possa ter querido ver Francisco Conceição em ação, eu creio que faria muito mais sentido colocar Trincão face àquilo que o jogador acrescentou, porque no fundo, o jogador que acaba por desequilibrar e ser absolutamente determinante naquele gol à Jota, como definiste muito bem, Francisco, acaba por ter como prémio ser suplente não utilizado no E jogo até seguinte. poderia ser titular, Sim, num sim, cenário utópico, já todos sabíamos que não iria ser, mas num cenário de claro, rendimento poderia vir a ser. no cenário de rendimento até justificaria a titularidade e podia fazer um ótimo corredor direito com o Nelson Semedo, até porque, tal como disseste e muitíssimo bem, o Diogo Dalot não passou no exame diante da Irlanda. Aliás, a seleção melhorou a partir do momento em que o Diogo Dalot saiu, mas não só o Diogo Dalot. Mas para rematar, dizer que os dois golos sofridos são dois golos que nascem de erros crassos. Já sabia que a Irlanda era muito forte, aliás, já sabia que a Hungria era muito forte na bola parada ofensiva, foi assim que desbloqueou o jogo na Irlanda. Percebeu-se claramente que Roberto Martínez estava mais preocupado com o primeiro posto, que foi aí que houve o desvio no jogo diante da Irlanda, e deixou completamente desleixado a defesa do segundo posto. E não é questão do Bernardo, também é questão do Bernardo estar a fazer marcação ao Szalai, mas também há uma questão: o Bernardo não é especialista a ganhar posição, e é aí que se deve ganhar, não é a medir forças no 1 contra 1, não é claramente um especialista para controlar o segundo posto e ganhar em antecipação um lance a um jogador muito mais alto, que era aquilo que devia ter acontecido. E depois o 2 ao cair do pano é um bocadinho o reflexo daquilo que foram as más substituições de Roberto Martínez, e a tendência para a equipa ir baixando, baixando, baixando no terreno, o que acabou por ser sustentado com a entrada do Nuno Tavares aos 79 minutos, que creio que não beneficiou nada. Isto nasce tudo de uma tentativa quase de alívio por parte de um jogador da Hungria em direção ao ponta de lança. O ponta de lança ganha o duelo aéreo ao Renato Veiga, o que foi algo que aconteceu permanentemente no decurso do jogo. A equipa da Hungria é capaz de ganhar a sua segunda bola pelo Lukaku, caído claramente para o corredor direito, e depois há uma completa quase não consigo definir, adjetivar a forma como Portugal defende esse lance. Ou seja, o Nuno Tavares tenta fazer contenção sobre o Lukaku, e o Renato Veiga e o João Palhinha saltam a esse lance para fazerem contenção ao Nuno Tavares. E a verdade é que o Lukaku, sem grande dificuldade, ganha a linha de fundo, supera 3 jogadores da seleção nacional, e dentro da área há uma situação de desvantagem numérica de 2 contra 3, que acabou por custar o golo apontado pelo Szoboszlai ao segundo posto. E creio que isto é muito curto, mas voltando, e para rematar, à parte ofensiva da seleção portuguesa, percebeu-se claramente quando Portugal entrou, sobretudo nos meios espaços, em zona interior, acabou por fazer a diferença. Foi assim que Vitinha inventou o lance que dá o 1-1, com um trabalho muitíssimo interessante, quando Portugal estava a circular a bola permanentemente em U, a entrar no meio espaço sobre o centro-direita, a encontrar o Nelson Semedo, que depois consegue encontrar o Cristiano Ronaldo, e depois também no 2-1, que é um lance de insistência no corredor esquerdo. É muito importante a forma como o Vitinha ataca o espaço em movimento de ruptura, o que acabou por distrair 2 defesas da Hungria, e depois a capacidade que o Nuno Mendes, vindo da posição de central esquerdo, porque era nesse lugar em que estava nesse momento, porque a seleção foi variando pelo posicionamento do Nuno Mendes como central esquerdo, com as descidas do Vitinha ou do Rubem Neves, mas nesse lance específico o Nuno Mendes estava como central esquerdo, acreditou que podia subir por aquele espaço, e é aí que ele é verdadeiramente corrosivo, e a verdade é que depois soltou um cruzamento de primeira absolutamente notável, que encontrou uma situação que foi claramente exposta ao longo do jogo, e Portugal não conseguiu aproveitar, que é a dificuldade que a Hungria tem para defender cruzamentos, ao contrário da seleção da Irlanda. E a verdade é que no segundo posto havia uma situação de vantagem de 2 contra 0, e Cristiano Ronaldo aproveitou para fazer o gol primeiro. Parece, Tomás, que Roberto Martínez é pouco cuidadoso com as mensagens que envia
para dentro de campo com as substituições que faz. Estamos a falar da entrada de Nuno Tavares, também da tal troca da entrada de Francisco Conceição em detrimento da possível entrada de Francisco Trincão, que tinha desbloqueado o jogo com a Irlanda. Parece que Roberto Martínez, de certo modo, é algo robótico na gestão da equipa. Algo que já tem Robótico, acontecido sim. noutras janelas. Robótico, sim. Não pouco cuidadoso, se calhar até excessivamente cuidadoso. Extremamente cuidadoso. Com todos os temas que envolvem a Digo isto gestão. no sentido em que, se calhar, a entrada de Nuno Tavares justificava-se num jogo que já estivesse fechado e com o resultado definido. Afinal de contas, Portugal estava a jogar com o adversário mais forte do grupo e estava apenas a vencer por um gol. Certo, há aqui dois tópicos principais, eu diria, no pensamento de Roberto Martínez, no que diz respeito a essa gestão. Em primeiro lugar, é a forma como procura não ferir minimamente os estatutos, e estamos a falar, obviamente, dos jogadores mais cotados da seleção nacional. Depois, a gestão dos outros, que também passa muito por programar opções antes dos jogos, e claramente o Trincão já estava definido que não ia jogar, por exemplo. Claro. Foi claro para todos que o Trincão, depois do que fez na primeira partida, já estava satisfeito. Isto para o Roberto Martínez. Portanto, havia que dar opção e oportunidade a outro jogador. Depois, ainda temos uma terceira camada, que é de jogadores promovidos autenticamente por Roberto Martínez. E aqui entram jogadores como o Renato Veiga, como o Nuno Tavares, que não são elementos consensuais, vá lá, dentro do núcleo da seleção, mas em que o selecionador confia bastante. E o tema do Renato Veiga parece muito importante até ao Mundial. Desde logo, não há muitos centrais esquerdinos como opção, e obviamente isso é um aspecto determinante na forma como se constrói uma equipa e na forma como se abordam os adversários também. Mas, havendo uma discrepância, não seria a primeira vez, nem o único selecionador a jogar, por exemplo, com dois centrais destros. Ou ao contrário até, Nem se fosse mais. o caso, mas Até parece-me o que próprio já o fez. contra determinados adversários, não estou a dizer que o Renato Veiga não poderá jogar certos jogos, mas, por exemplo, contra a Hungria, que procura muito jogo direto, a dimensão física, Isso mesmo. o cruzamento como principal solução, não foi vantajoso. Portanto, esta gestão de minutos de Renato Veiga, que acaba por fazer uma parte e meia, não me parece que beneficie do ponto de vista competitivo a seleção portuguesa. E a mesma coisa em relação ao Pedro Neto, que já chegou ao estatuto, mas não se adequa principalmente a este tipo de jogos. Então, contra a Irlanda, foi completamente incapaz de gerar o que quer que fosse. Contra a Hungria, um pouco melhor, mas também não de forma muito declarada. Portanto, é um jogador que pode ser importante contra a Espanha ou contra a Alemanha, até porque Nem faz a tal mais. linha de 5 que o Roberto Martínez tanto valoriza quando a equipa defende, e depois tem espaços para atacar. Neste tipo de jogos, pede-se claramente que vá por outros caminhos. João Félix, Rafael Leão, o que quer que seja. O Rafael Leão ainda assim é um jogador mais imprevisível no que consegue oferecer, se estiver bem, o que nem sempre acontece. Portanto, entre tudo isto, na gestão de Roberto Martínez, eu diria até que o empate é bom para o selecionador, porque assim já pode fazer mais ou menos as mesmas coisas na É próxima verdade. jornada de apuramento. E se repararmos, usa comparações, mas não vai ao fundo da comparação. Falou do Islândia e França, e a França empatou. Foi este o argumento utilizado por Roberto Martínez para dizer que os jogos hoje em dia não são fáceis. É verdade, não são fáceis. Mas depois vamos ver, e o Didier Deschamps, que não foi propriamente nunca conhecido por ser um técnico que ofereça grande exuberância futebolística à seleção francesa, vale por outras coisas. Mas nesta convocatória e nesse jogo em particular, usou o Mateta, que é um avançado de quase 30 anos, Exatamente. que está agora a chegar à seleção. Usou também o Thauvin, que é um jogador que esteve anos sem ir à seleção francesa. Está a dar as primeiras oportunidades, por exemplo, a um jogador como Akliouche, que é muito talentoso e está agora a tentar aparecer na seleção francesa. Não teve um Mbappé sequer, mas só estou a falar de jogadores menos utilizados que acabam por ter espaço de afirmação. Portugal jogou com o mesmo 11 praticamente que tinha jogado na partida anterior e que faz parte da base que Roberto Martínez estabeleceu. Portanto, uma coisa é rodar a equipa e empatar com a Hungria, e isto é pouco ou nada preocupante. Ninguém se ia chatear muito porque os suplentes de Portugal empataram com a Hungria, mas até deixaram boas sensações e houve aqui alguma capacidade de se intrometerem entre os titulares. O que se viu não foi isso. Foi uma equipa a jogar da mesma forma, com os mesmos de sempre, e empatar um jogo com a Hungria, sendo que os últimos jogos nem sequer têm sido famosos do ponto de vista das exibições. Uhum. Nesse sentido, Rui Malheiro, Portugal perde aqui uma oportunidade para, na próxima janela internacional,
poder fazer essa tal, refrescar um pouco a seleção nacional? Não ia acontecer, acho que já todos percebemos, até porque, para além disso, há a questão da seleção sub-21, que eu creio que deve ser visto como um espaço de evolução, ter o seu jogo mais difícil fora diante da República Checa no próximo período de paragem de seleções. E a partir daí eu tinha sérias dúvidas que o Rodrigo Mora e o Giovanni Kenda, que são os dois jogadores que me parecem estar mais perto do patamar principal, viessem a ter oportunidades em novembro. Eu creio que a convocatória seria repetida. Admito é que pudesse haver mais minutos de utilização para alguns jogadores, que ainda pode vir a acontecer sem grande alarme, porque... O Bruno Fernandes está fora desde já, do primeiro jogo. Exatamente, não joga diante da Irlanda por causa do cartão amarelo. Mas nem creio que vá ser uma baixa de muito peso na seleção nacional. É uma questão de derivar uma opção para o meio e colocar, muito provavelmente, um jogador Vai jogar o João que Neves, se poderia... estiver apto. Exatamente, é isso. E aquilo que me parece é que é tudo demasiado previsível na seleção nacional e tenho que concordar com aquilo que o Tomás disse. Este empate acaba por facilitar muito o trabalho de Roberto Martínez para a próxima paragem de seleções, porque teria que dar mais uma vez explicações sobre a não convocação de determinados jogadores e assim pode manter o seu plantel praticamente intacto, se não houver lesões. E não creio que vá haver grande surpresa, vai haver o regresso de João Neves, tal como o Tomás antecipou e muito bem, era o jogador que eu estava a pensar, que é juntar, por exemplo, o João Neves ou Vitinha, ou até colocar o Rubén Neves nesta equação e fazer um meio campo a 3, mas também pode ser o João Palhinha, que entrou e não entrou bem no jogo de ontem diante da Hungria, mas pode também entrar nessa equação, porque no fundo aquilo que Roberto Martínez vai fazer em novembro é continuar a apostar no seu plantel, muito provavelmente diante da Irlanda vai apresentar aquele 11 que ele considera o 11 mais forte para defrontar a Irlanda e muito provavelmente no Estádio do Dragão diante da Arménia poderá dar mais alguns minutos de utilização e algumas titularidades a jogadores que não têm jogado e até, por exemplo, o caso concreto do António Silva, que para ir à seleção fazer 0 minutos ou 3 ou 4 minutos, como aconteceu no passado mês de setembro, eu creio que se calhar também deve repensar se quer mesmo o António Silva na Pedro seleção ou se Gonçalves não lhe também. faz mais sentido. Exatamente, Pedro Gonçalves também. Até o facto do jogo ser em Alvalade, não ter aproveitado este segundo jogo para lançar quer o Pedro Gonçalves, e já falámos do caso do Trincão, não me vou repetir. Eu creio que também há aqui alguma falta de tato e de sensatez, tudo por uma questão específica. Os 11 estão claramente preparados para o jogo 1 e para o jogo 2 de véspera, ou seja, quando inicia o estágio, o selecionador nacional já sabe quais são os jogadores que vai utilizar. Ficamos com a ideia que Roberto Martínez está sempre a preparar-se para jogar contra a França, contra a Espanha, contra a Alemanha, mas se calhar preparar esta seleção para jogar contra adversários em bloco baixo, que como vimos também também é o tipo de adversidade que aparece nos grandes torneios, começa a necessitar de um cuidado especial em relação à forma como esta equipa se apresenta, Tomás. Certo, falta explorar alternativas e tentar chegar a outros registros, mas não me parece que seja de facto essa a preocupação, até porque isso implicaria algumas mudanças de jogadores que são mais utilizados e que não vão deixar de ser mais utilizados Eu por sei. Roberto Martínez. Depois, olhando para esses jogos grandes, nos últimos dois torneios que disputámos, Portugal vai a penaltis com a França, faz um bom jogo, perde, vai a penaltis com a Espanha, tendo feito também um jogo bom, enfim, não foi um jogo fantástico, mas um jogo aceitável, competitivo, e ganha. Portanto, Portugal está capaz de competir contra essas seleções. Agora, um Mundial tem um nível de incerteza e de transcendência do outro lado que pede E este ainda mais terá mais. às seleções portuguesas. Basta lembrar que nos últimos mundiais Portugal foi eliminado, e julgo que foi o Artur Quezada, jornalista brasileiro, que fez esta questão, se não estou em erro, ao Vitinha, num destes dias de conferências. Perguntava se não era importante também haver jogos com seleções de outros continentes, porque as últimas eliminações de Portugal tinham sido precisamente Verdade. contra equipas de outros continentes, Uruguai e Uhum. Marrocos, neste caso. Marrocos. Exatamente, que são seleções que teoricamente nem sequer estão ao nível de Portugal,
mas que depois, naquele momento exato, conseguem bater Portugal e até em fases no Mundial da Rússia, algo precoce, oitavos de final, no Mundial Oitavos. do Qatar não tanto, mas ainda assim havia a expectativa de que Portugal pudesse fazer um pouco mais. Mas, acima de tudo, no Mundial há um caráter de imprevisibilidade que o europeu não tem. Porque defrontar uma Eslovénia não é o mesmo que defrontar Marrocos. Ou, enfim, há mais jogos acessíveis no europeu do que haverá no Mundial, mesmo com este alargamento, porque o alargamento vai apenas trazer mais uma eliminatória para a competição. A partir dos oitavos, a coisa não será muito diferente daquilo que temos visto até agora, imagino eu, e por isso facilmente apanhamos uma seleção como a Colômbia nos oitavos e depois outra seleção muito difícil nos quartos, mesmo que não seja diretamente uma das principais potências. Isto para dizer que Portugal vai ter de ser uma equipa muito mais adaptável ao contexto no próximo Mundial, pelas razões que dizia há pouco, isto é, vão estar se calhar 30 e tal ou 40 graus, por isso não vai dar para um ritmo louco de jogo, não vai dar para impor uma pressão alta, é preciso saber defender, e Portugal neste momento não sabe defender. Vale a pena destacar a exibição do Ruben Dias contra a Hungria, uma exibição registro Pep, a conseguir liderar, conseguir dominar a Concordo. área na maior parte do tempo, a tentar compensar também as debilidades do setor. Falta ver quem é que será o parceiro principal. À partida, neste momento, vemos o Gonçalo Inácio a chegar-se à frente nesse capítulo. Depois, em termos ofensivos, é preciso encontrar a tal versatilidade para, quer contra blocos baixos, quer contra equipas que concedem mais espaços, ter os argumentos necessários para chegar à vitória. Isso passa por ter um Pedro Neto ou um Rafael Leão, como pode passar por ter um Pote ou um João Félix ou outros jogadores. E este encaixe ainda não está devidamente encontrado, porque a prioridade não é essa, exatamente. A prioridade é consolidar o 11 dentro das opções que Roberto Martínez considera chaves e indispensáveis, que são principalmente os jogadores de maior antiguidade, não há outro pensamento. Já Deixa-me só que. também acrescentar só Força, um Rui. ponto até em relação àquilo que o Tomás estava a dizer, concordo em absoluto para não variar. Diante da Irlanda, a opção inicial por colocar o Nuno Mendes como lateral aberto à largura e em busca da profundidade e o Bernardo Silva a partir do corredor esquerdo é absolutamente contra a natura e é sobretudo também não saber o que é que se pode retirar de melhor do Bernardo Silva, e isto é estar a fazer testes em plena competição, o que também faz sentido, mas isto era um teste absolutamente dispensável, porque toda a gente conhece o que é que o Bernardo Silva tem a oferecer e o que o Nuno Mendes tem a oferecer. O Nuno Mendes hoje em dia é claramente um jogador para invadir o espaço interior, não há a menor dúvida em relação a isso. Estar a colocá-lo à largura é tirar protagonismo a um jogador que é decisivo e que é capaz de criar desequilíbrios com uma enorme facilidade, depois tem uma facilidade no cruzamento tremendo, mas a verdade é que Portugal muitas vezes priorizou atacar pelo corredor direito e a bola não chegava ao corredor esquerdo. Isto também impede que uma seleção que defende em 5-4-1, e eu continuo a achar que o 5-4-1 é muitas vezes a estrutura talvez mais difícil de surpreender, sobretudo então, e aí é que se torna claramente difícil, se a seleção portuguesa for incapaz de fazer o adversário bascular, porque dando tempo para que essa basculação seja feita, é óbvio que o adversário se sente confortável e, sobretudo, a República da Irlanda, que tem pouquíssimo talento, é uma seleção que é competente desse ponto de vista, sobretudo na defesa de cruzamentos. E se não há a entrada do Gonçalo Ramos, e volto a frisar, a entrada do Gonçalo Ramos devia ter acontecido ao intervalo, face àquilo que foram as incidências da primeira parte. Só a entrada do Gonçalo Ramos tirou dois defesas centrais e colocou-os na zona do Gonçalo Ramos, e o Cristiano Ronaldo atacou o segundo poste, onde estava o outro central e o lateral direito que tinha entrado, era uma adaptação, era também um central, e há o espaço central que é atacado pelo Rubén Neves e é daí que resultou o golo. É só pela presença de termos dois jogadores claramente com potencial para atacar a área, para estar em zonas de finalização, que se desorganizou a equipa da Irlanda naquele momento do cruzamento, e deixa-me referir, houve muitos cruzamentos nestes jogos, mas aquele cruzamento do Trincão é absolutamente fabuloso, como é o de ontem do Nuno Mendes, ainda que o do Nuno Mendes tenha sido claramente do espaço interior, e esse é outro aspecto que Portugal deve aproveitar. Tendo dois pontas de lança, nomeadamente, em algumas circunstâncias, e não pode ser só ao minuto 86, nem podemos ter substituições programadas para o minuto 62 nos dois jogos, porque foi isso que aconteceu.
nos 2 jogos houve tripla substituição ao minuto 62 e nada disto acontece por acaso, é claramente programado, quer os jogadores que entram, quer o minuto das substituições, e não aproveitar esse tipo de situação. E Portugal tem que ser, pelos jogadores que tem, claramente mais incisivo a atacar o espaço interior, criar dificuldades às seleções nessa perspectiva. Vitinha tem capacidade de condução, desequilíbrio num contra um, Nuno Mendes também pode oferecer isso, há mais jogadores que são capazes de o fazer e às vezes encolhem-se neste tipo de circunstância. O Bruno Fernandes encolheu-se muito nestes 2 jogos pela seleção, percebe-se que não está a atravessar um bom momento, provavelmente também psicologicamente, mentalmente não está no seu máximo, fruto daquilo que tem sido a E temporada vai do chegar a Manchester julho United, com ou as muitos, temporadas, muitos, 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 muitos jogos muitos e não minutos, há isso preocupação mesmo. mínima de dar algum descanso ao jogador. Exatamente. E esse ponto parece-me um ponto essencial, é que continua a pensar-se a seleção como um plantel, o plantel de Roberto Martínez, em que tem jogadores intocáveis, em que tem jogadores de segunda linha e depois os jogadores de terceira linha desta seleção, que são aqueles que não são utilizados, apesar de serem convocados. E ainda há a Já quarta agora, linha, e só esta nota final para força. avançarmos. Começa a parecer cada vez mais difícil que Giovanni Quenda e Rodrigo Mora participem no próximo Mundial. O que não Certo, aconteceria em mais nenhuma seleção do mundo, e podem fazer a pesquisa que certíssimo. quiserem, porque o Estevão joga no Brasil, o Mastantuono joga na Argentina, Nem mais. os Lamines Yamáis e companhia jogam nas seleções que representam. Portugal tem 2 talentos que apareceram como adolescentes na liga principal e simplesmente não existem para os selecionadores. Estão ali a fazer o curso na universidade do Sub-21 E, para e foi ele eventualmente próprio que poderem. assumiu que quando vão à seleção principal é para se adaptarem à Sim, realidade, não sim. é? Dou de barato o Rodrigo Mora, que enfim não tem sido propriamente Claro. titular no Porto nesta altura, mas o que pode acontecer aqui é que, como em novembro a convocatória de Roberto Martínez não há de ser muito diferente, e até a pensar no Sub-21, e depois em março já é o estágio mais perto do Mundial e Roberto Martínez costuma defender-se muito com os estágios. Não sei até que Isso, ponto estes dois não vão ficar de fora do Mundial, o que me parece uma facada no futebol português. Claro que concordo estou a excluir aqui as inteiramente. questões de justiça. Obviamente, se o Rodrigo Mora ou o Kenda não jogarem até junho, não seriam convocados, mas num cenário mais genérico, e depois até lá teremos tempo de avaliar caso a caso, Claro mas que sim, desaproveitar o talento e a imagem do futebol português, estamos a falar de 2 jogadores da Liga Portuguesa, mais uma vez, parece-me completamente ilógico. Há pouco, completamente. há pouco, Tomás, começaste já a tocar naquilo que é o diálogo intercultural no que ao futebol diz respeito, e quem já conseguiu o apuramento para o Mundial de que estamos aqui a falar foi Cabo Verde, que será o segundo país com a menor população a participar no Mundial. Um país dividido por vários países, devido à diáspora, 10 ilhas onde não há relevados naturais, e no final, uma história daquelas que nos começa a aguçar o apetite para o torneio do próximo verão. Cabo Verde é uma grande história, talvez a melhor. Ainda temos algumas em possível acontecimento, por exemplo, de Curaçao, alguns países também Exatamente. de África que ainda estão a lutar, por exemplo, o Gabão de Aubameyang, seria também uma história Isso mesmo. interessante, mas focando-nos em Cabo Verde, acima de tudo, o que me parece ter mudado foi a capacidade de recrutamento do país, porque obviamente a maior parte dos jogadores não são formados no país, Cabo Verde, são formados na Europa ou muitos jogadores em Portugal mesmo, e Cabo Verde conseguiu nos últimos anos ter a capacidade de os identificar e de os convencer a jogar por Cabo Verde. E isto, obviamente, faz toda a diferença. O Pedro Barata escrevia, e muito bem, que ter um selecionador do país também ajuda a criar estes laços e esta identificação cultural com as pessoas, com os jogadores. E Cabo Verde tem crescido a todos os níveis, também do ponto de vista coletivo, porque os jogadores estão inseridos em ambientes mais vantajosos para o seu desenvolvimento, e porque enquanto seleção Cabo Verde andou para a frente, enquanto outras seleções competitivas e com mais qualidade individual de um modo geral não conseguiram dar esse salto. Portanto, o que temos visto não é algo isolado, porque Cabo Verde na CAN já tem dado provas nos últimos anos. Temos visto até a capacidade de surpreender adversários mais fortes, muitas vezes, com jogadores que já são muito batidos. O Vozinha, que não é um fantástico guarda-redes, mas enfim, é uma figura histórica de Cabo Verde. Depois jogadores como o Jamir Monteiro, o Rian Mendes, que na altura foi para o Lille, na altura em que Azar saiu. Já jogadores batidos, com muito estatuto, com muitos anos de futebol, que terão a oportunidade de jogar um Mundial. Depois conseguiu criar uma dupla de centrais muito interessante com o Pico Lopes,
tem uma história também fabulosa, recrutado pelo Rui Águas na Recrutado pelo altura LinkedIn. no LinkedIn, e o Logan Costa, que é um dos jogadores de mais-valia internacional que Cabo Verde tem, Verdade. e acima de tudo conseguiu E o também. Dinei como alternativa. Sim, conseguiu criar uma base de profundidade bastante digna para um país como o Cabo Verde e que tem pouca população, obviamente, embora tenha uma grande diáspora. Com jogadores como o Jovane Cabral, com jogadores como o Livramento, que vai aparecendo agora e que acabou por ser o herói, eh, mais jogadores que podem, numa segunda linha ou como titulares, depois dependerá dos momentos de forma e de como Cabo Verde chegar ao Mundial, oferecer soluções imprevisíveis e com orgulho em representar a seleção. E esta é a combinação essencial para haver uma presença digna no Mundial. Não havia um estreante desde 2006, e isto também é digno de registro, estreante africano, para acrescentar, desde Angola. Vamos lá ver se Cabo Verde, tal como Angola, não pode defrontar Portugal. Exatamente. E Rui, antes do jogo com o Eswatini, que Cabo Verde acabou por vencer por 3-0, viu-se algumas imagens dos jogadores a passearem na rua, junto da população, junto do seu povo. Vai levar também ao Mundial um pouco da humildade que não se prevê dentro da megalomania em que esse tipo de torneios costuma estar envolvido. Não, é verdade, e sobretudo as imagens da festa anterior e posterior ao jogo são imagens comoventes, são imagens verdadeiramente emocionantes e que tocam e que nos tocam a todos. Eu creio que o apuramento de Cabo Verde é justíssimo, foi a melhor seleção do grupo, conseguiu impor-se aos Camarões num jogo que era determinante e sobretudo depois não falhou, e esse aspecto acaba por ser muito importante. Eu creio que, tal como o Tomás sublinhou, o trabalho do Lubista, por ser também um treinador muito respeitado em Cabo Verde, é muito importante. A forma como conseguiu convencer vários jogadores que não tinham aceitado jogar por Cabo Verde também foi determinante. E claro que a experiência destes jogadores, porque não há nenhum jogador que atua no campeonato cabo-verdiano. A experiência que estes jogadores acumularam, muitos deles no campeonato português, seja a primeira, quer a segunda liga, e que depois também viajaram por vários países, e há jogadores praticamente de todos os campeonatos, quer da Europa, quer dos territórios árabes. Eu creio que valoriza muito esta seleção e sobretudo, dois dos últimos recrutamentos parecem-me eles não foram titulares neste jogo, mas são dois recrutamentos que mostram inteligência. Por exemplo, o Sidney Lopes Cabral, do Geral da Amadora, tem feito um ótimo início de campeonato em Portugal, já tinha também dado algo nas vistas na Holanda. Eu creio que é um jogador que pode vir a ser muito interessante num grande torneio internacional, porque até é um lateral que cruza com os dois pés. Bola parada. O próprio Telmo, exatamente, o próprio Telmo Arcanjo é um jogador que vai ser muito importante nesta seleção, independentemente do tridente de apoio ao avançado estar mais ou menos definido, mas eu creio que o Telmo também poderá aqui disputar o lugar. Eu concordo com o Tomás, eu acho que o Jamiro Monteiro, que joga no Zwolle, na Holanda, e o Rian Mendes, que está um bocadinho mais perdido na Turquia, no Igdir, são jogadores que são determinantes e que também são os heróis desta seleção. Salientar também, para além da dupla de centrais, a dupla de médios centro tem sido muito complementar. São jogadores que não são muito conhecidos cá em Portugal, apesar de terem atuado ou atuarem no Campeonato Português. É o caso do Kevin Lenini, que teve muito tempo no Chaves, e que passou também antes pelo Oliveirense, pelo Sertanense, pelo Anadia, que é um jogador muito interessante e que está no Krasnodar da Rússia, e o Yannick Semedo, que está atualmente no Farense na segunda liga, e que é um jogador que fez um percurso basicamente entre a segunda e hoje que seria a Liga 3 ou o Campeonato de Portugal, e a verdade é que acabou por se impor nesta seleção cabo-verdiana perto dos 30 anos. Ele nunca foi um titular indiscutível, e tem este papel também destes jogadores, acaba por ser muito importante, a complementariedade destes dois médios, e sobretudo, tal como o Tomás disse, e muitíssimo bem, acho que a referência ofensiva, apesar de haver mais hipóteses para jogar no lugar, eu creio que o Délio no Livramento é um jogador muito interessante. O passar das jornadas vai permitir perceber
porque é que roubou para já o lugar ao Cassiano e vai jogar mais vezes pela esta equipa do Casa Pia, e depois deixar também uma nota, o Vozinha não é um grande guarda-redes, é um guarda-redes de engate, se me é permitida a expressão, mas, por exemplo, o Bruno Varela, que chegou a ser convocado para a seleção A, é suplente de Vozinha na seleção de Cabo Verde. E depois uma última referência, porque eu acho que é de inteira justiça. O Sopira entrou nos minutos finais e acaba por fazer o 3-0. Este é um elemento que liga uma geração anterior que o Tomás elogiou e muitíssimo bem pelos trabalhos que tinha feito na CAN e até nos próprios apuramentos para o Mundial, a levarem até a possibilidade de Cabo Verde chegar até às últimas jornadas, até às derradeiras rondas, que tinha, por exemplo, um jogador como o Eldon, que era capaz de fazer a diferença, mas esta entrada do Stopira, com 37 anos, ele está a jogar em Portugal no Torriense, depois de muitos anos, e acabou por ser um histórico do Videoton. Ele esteve praticamente, salvo erro, 11 anos no Videoton, foi para lá com o Paulo Sousa. A verdade é que entrar e marcar aquele terceiro golo e a forma como comemorou o golo ainda trouxeram mais aquele efeito emocional para as bancadas e, sobretudo, é um prémio justo para um jogador que vem da tal geração anterior, que brilhou na CAN, teve momentos também interessantes nas fases de apuramento, mas que consegue agora finalmente chegar a uma grande competição internacional. E sem tirar Além mérito, obviamente, mas apenas para enquadramento, vale a pena também dizer que Camarões, nesta altura, não são uma das melhores seleções de África. Tem o Sem estatuto, dúvida. obviamente, seleção altamente mundialista, continua a ter bons jogadores, mas muito longe do que já chegou a ser. Isto não tira mérito algum a Cabo Verde, é apenas uma nota adicional. Bem pelo contrário, bem pelo contrário. E Tomás, sei que queres deixar mais notas em relação às seleções já apuradas para o Mundial 2026, às estreantes, como a Jordânia, o Uzbequistão, também Cabo Verde, como já referimos, a África do Sul vai regressar. Que destaques nos queres deixar? Vale a pena dizer, e isto também é aplicável a Cabo Verde, algumas das seleções estreantes ou que conseguiram o apuramento e que não são tão habituais, não estão no Mundial por causa do alargamento. É o caso de Cabo Verde. Cabo Verde ganhou o grupo. Nem Portanto, mais. estaria sempre no Mundial, independentemente do número de seleções participantes. Por isso também é importante fazer a distinção para que não se pense que Cabo Verde ganha aqui um bombom e vai ao Mundial, porque de repente o Mundial tem mais seleções. Acima de tudo, o que me parece mais interessante na qualificação até agora, e pensando também no alargamento, é a possibilidade de vermos algumas seleções que têm feito um trajeto extraordinário. Por exemplo, a Jordânia, que é uma seleção muito competitiva a nível asiático, mas que, por várias razões, não tinha a capacidade de atingir o Mundial e agora vai poder jogar um Mundial. Também o Uzbequistão, que nos torneios jovens tem apresentado gerações muito promissoras. É uma presença assídua em Mundiais Sub-20, por exemplo, ou participa em vários Mundiais Sub-20. E Vai, com resultados. E com sim, com resultados. resultados, vai lançando também jogadores para níveis interessantes ou para clubes interessantes do futebol europeu. Portanto, acho que é um prémio justo também para o trabalho desenvolvido no Uzbequistão, como é, por exemplo, uma Geórgia participar no europeu. É algo semelhante, eu diria. Depois, a qualificação asiática deu muita polémica e Carlos Queiroz veio queixar-se. A Oman de Carlos Queiroz atualmente foi eliminada, não vai participar no Mundial. Seguiram a Arábia Saudita e o Qatar, sendo que a Qatar. polémica nasce do facto de este torneio triangular de qualificação ter sido disputado pela Arábia Saudita em casa e pelo Qatar também em casa. Sendo que num torneio triangular, obviamente, há três jornadas isoladas. Aliás, duas jornadas, assim é que é. E a Arábia Isso Saudita e o mesmo. Qatar jogaram depois, tiveram muito mais tempo de descanso do que os respectivos adversários. E o Carlos Queiroz disse que se não havia estádios no Japão ou na Indonésia, creio que foi a Indonésia que disse Foi, Carlos foi. Queiroz para jogar este torneio. Portanto, claramente desagradado e não é de todo a melhor decisão em nome da justiça desportiva que a Arábia Sem Saudita e o dúvida. Qatar tenham disputado esse torneio em casa. Finalmente, na qualificação africana, não há grandes surpresas. A grande surpresa foi mesmo Cabo Verde, mas pode ser muito interessante acompanhar o tal play-off que tem a Nigéria, tem Camarões, tem o Gabão também, tem a República Democrática do Congo, que é um país muito forte na CAN, mas tem a capacidade de atingir o Mundial. Portanto, eu acho que a melhor E o, parte vem agora. A melhor parte exatamente, do o Gabão e apuramento o para o Níger Mundial ainda, vem não é? agora. Atenção também à possibilidade de Curaçao na CONCACAF a seguir para o Mundial. Ainda está em aberto essa possibilidade, embora o empate Com Kenji Corré em destaque, não é?
os extremos, Kenji Gorré e Antonice, dois Ex- jogadores que passaram exatamente, pelo futebol português, o exatamente. Kenji Gorré pelo Boa Vista e o Antonice pelo Moreirense há não muito tempo. Um país que também tem muita gente formada nos Países Baixos, que depois não tem qualidade para a seleção holandesa e por isso acaba por jogar noutros países, neste caso no país de origem. Uma nota final para a seleção de Marrocos e até para fazer já a ponte para o Mundial Sub-20, porque Marrocos está com 16 vitórias consecutivas. Mais uma vez, pode ser uma seleção a ter em conta nesta competição e eu até diria que, pelo crescimento que tem tido na formação, se calhar vais mesmo chegar ao Mundial 2030, que organiza, com Portugal e Espanha, como um dos fortes candidatos ao título. E como referiste, isso serve-nos de gancho para o próximo tópico do nosso episódio, que é o Mundial de Sub-20, também um tema que quiseste trazer aqui para o nosso debate, mas as meias finais já temos o alinhamento das meias finais, Argentina, Colômbia e depois Marrocos contra a França. O que é que tens visto que te tem impressionado neste torneio? Digo apenas como coincidência, mas não deixa de ser muito interessante que tenhamos um França-Marrocos como tivemos no Mundial de 2022, sénior, ou seja, a França e Marrocos estão também nas meias finais do Mundial de Sub-20 e a Argentina também está no mundial, nas meias finais do Mundial de Sub-20, como tinha estado na altura. Portanto, só muda a Croácia pela Colômbia. De resto, são as mesmas meias finais que tivemos Verdade. a nível sénior, o que não deixa de ser um atestado de competência a estes países. Mas coloco a França num patamar à parte, porque a França foi muito feliz no jogo com o Japão. O Japão é claramente melhor equipa do que a França e deixou ótimos jogadores para o futuro, nomeadamente o Ishihara, central, o Ogura, médio centro, e também alguns jogadores do meio campo para a frente, como o Sato, desde logo, que tem muita Isso qualidade. mesmo. Portanto, o Japão é uma seleção que também está em crescimento, embora não tenha ido é uma fase tão adiantada, mas a França, diga-se, também está muito longe de apresentar a melhor geração. Depois jogou com a Noruega, que E vive dependente do Boabré, não é? sim, e o Boabré está envolto num tema caricato porque não foi libertado pelo clube para a fase de grupos e agora também não vai jogar as Exatamente. meias finais porque o Neom da Arábia Saudita acabou por trazê-lo de volta. Sendo que o André Vilas-Boas deixou uma declaração interessante nesta pausa e é bom para fazer a ponte. Disse que o Porto estará atento a jogadores jovens que foram para a Arábia Saudita e que podem voltar mais tarde à Europa. E eu Excelente exemplo. sendo qualquer clube, estaria muito atento ao talento do Boabré, que é de facto um excelente jogador, como já tinha mostrado também em diversos torneios jovens. Não é a França a principal candidata, eu colocaria a Argentina com esse estatuto. Acho que Concordo. o trabalho feito nos últimos 6, 7 anos muda a seleção da Argentina para melhor, em termos de desenvolvimento de talento, em termos de estilo de jogo na seleção principal, mas também estendendo às outras seleções, acaba por ter novamente a capacidade de valorizar o talento que forma. E a Argentina é um dos melhores formadores do mundo, não há grandes dúvidas. Mas, por exemplo, no Mundial Sub-20, nas últimas campanhas, tinha feito figuras paupérrimas, com o Mascherano, por exemplo, no último torneio. Estávamos a falar de gerações com o Nico Paz, com sei lá, o Solé também, enfim, jogadores de muita qualidade que depois não tinham um enquadramento interessante na seleção nacional. Mas o trabalho feito por Aimar, por Scaloni, na redefinição do estilo, também passando para os clubes, por exemplo, o Vélez, nesta altura é uma grande potência da formação na Argentina, forma jogadores em quantidade e em qualidade, desde logo o Álvaro Montoro, também o Maier Carrizo, que é candidato a MVP do torneio. A Sem Argentina dúvida. eliminou o México, vai agora jogar com a Colômbia, que não sendo uma geração em bruto do melhor que há, mas tem alguns jogadores muito destacáveis, desde logo o Neiser Villarreal, que foi apontado ao Porto na altura do Sul-Americano Sub-20, e o Porto tem É óbvias verdade. ligações à Colômbia. O Neiser Villarreal é um avançado que pode seguir as pisadas de outros grandes nomes do ataque colombiano, portanto vale a E pena. marcou 3 gols à Espanha, o que também Marcou é uma 3 gols à valorização Espanha, tremenda, não é? quando a Espanha até Exatamente. estava em crescendo, mas tem muitas fragilidades Verdade. defensivas que a Colômbia acabou por aproveitar. Ainda assim, ficam aqui alguns nomes muito interessantes: o Rodrigo Mendonça, o Pitar, também o Pablo Garcia, em particular. O Pablo Garcia, formado no Concordo. Betis, pode ser um dos próximos grandes nomes do campeonato espanhol. Médio ofensivo canhoto, já tinha feito um grande europeu de sub-19. E chegamos então a E Marrocos, até que é a o outra Jordan equipa, Barreira, que joga no Botafogo, também é um jogador interessante. sim, na equipa colombiana, bom jogador também. Exatamente. Em relação a Marrocos, é uma equipa
que finalmente conseguiu atingir o nível de organização e compromisso que lhe faltava. Digamos que esta equipa não tem um futebol apelativo, é uma equipa de 4-4-2 que baixa as linhas e depois procura aproveitar a qualidade dos homens da frente, mas é frequente vermos esses 4 homens da frente a correr para trás para pressionar, são carraças autênticas, têm um nível técnico tremendo, nomeadamente o El Haddad, também o Yacine Gessim, que é um ótimo jogador que se valoriza nesta competição, e vale a pena, obviamente, dar a nota para o Zabiri, que pertence ao Famalicão, e portanto Nem mais. tem um interesse adicional. É um avançado tipicamente do Norte de África, é muito agressivo na disputa de todos os lances, quer em condução, quer a ir ao choque com o central, quer a procurar os espaços nas costas em ruptura, e depois tem aquele instinto na grande área que lhe permite estar no sítio certo muitas vezes. Portanto, é um dos nomes desta competição e vamos lá ver que protagonismo consegue ter no Famalicão em breve. E é assim que terminamos mais um episódio do No Princípio Era a Bola. Referi que esteve connosco na sonoplastia, aliás, o João Luís Amorim. Até breve. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.